Nesse vídeo a gente vai falar sobre a goleada do Santos na segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior e também sobre o empréstimo de Lucas Braga e a saída da Tainá Maranhão das Sereias da Vila. Oi, eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Já vamos começar falando sobre o empréstimo do Lucas Braga, porque o Santos confirmou ontem, nas suas redes sociais, postou inclusive uma nota também falando sobre isso. Eu já havia comentado desse assunto, do interesse do Shimizu e da possível negociação, quando o Santos postou há algumas semanas aí sobre a negociação estar em andamento, e ontem o Santos concluiu ela, então o Lucas Braga não é jogador do Santos. Bom, ele é jogador do Santos, mas ele não vai jogar pelo Santos nessa temporada de 2024, porque ele foi emprestado por um ano para o Shimizu do Japão. Sobre o Lucas Braga, a gente já conversou inúmeras vezes aqui. Eu falei para vocês que eu tinha uma certa cautela nas críticas em relação a ele nos jogos, porque ele jogava numa posição que não era dele. Ele era ponta e ele jogava como lateral. Então a gente tinha que ter uma cautela nas críticas. Só que ele não estava indo bem, na época, quando ele estava jogando de ponta. Ele caiu muito de rendimento e depois veio para lateral. Fez alguns bons jogos, mas assim, os jogos que ele não foi bem acabam se sobressaindo. Só que como a gente não tinha outra opção melhor ali, e que de fato entrasse e mudasse o jogo e o jogo que era jogado ali na nossa lateral, a gente, quando ele não jogou, a gente pediu a volta do Lucas Braga, porque as opções que vinham do banco muitas vezes não faziam jus ao que a gente esperava. Então o Lucas Braga, nesse final da passagem dele pelo Santos, não foi tão bem assim como a gente esperava. E era um jogador que eu acreditava que tinha muito potencial, mas acabou que não deu muito certo nessa reta final no Santos. Sobre a Tainá Maranhão, ela postou nas redes sociais dela na semana passada a sua saída das Sereias da Vila, então ela também não é mais jogadora do Santos e ela vai jogar no Palmeiras. Sobre a Tainá, é uma jogadora que eu não queria que o Santos tivesse perdido, nem ela, nem a Jordan, nem a Brena. São jogadoras que eu gostava muito de ver com a camisa do Santos, e a Tainá, falando especificamente da Tainá, ela é uma jogadora muito jovem, então ela tinha muito ainda que crescer, E esse crescimento poderia ser no Santos, crescimento ali como jogadora, poderia ser no Santos. Mas infelizmente ela não é mais jogadora do Santos, Então é mais uma sereia que a gente perde. Nosso time sofreu um desmanche, da temporada passada para essa, um desmanche completo. E os anúncios sobre novas chegadas ainda não começaram, embora tenha algumas coisas no ar aí sobre jogadoras que possivelmente vestiram a camisa do Santos. Só que assim, não tem nada certo ainda, então eu não vou trazer para vocês, porque a gente não sabe o que é verdade e o que não é. É mais fácil esperar o Santos de fato anunciar e a gente vir com um pouco mais de certeza, A gente só teve o anúncio da chegada da Thaís Picard e da renovação de contrato com a Camila Martins e a Ana Carla. Fora isso, o time feminino ainda não se movimentou mais do que isso. De qualquer forma, a gente já teve uma luz ali de que estão se movimentando, mas a gente precisa de mais porque, enfim, o tempo tá correndo, e a gente precisa também pensar em quem será o novo treinador ou a nova treinadora do Santos, porque será que a gente vai continuar com o Bruno Silva no comando? Fica aí o meu questionamento. Vamos falar agora de Copa São Paulo de Futebol Júnior, porque ontem o Santos enfrentou o Nova Venécia, lembrando que o Santos está no grupo 26, lembrando também que a nossa sede é em Diadema, e o Santos ontem goleou, foi um jogo assim fácil. Se no primeiro jogo não foi um jogo fácil por conta, de todas as diversidades que a gente teve na partida, principalmente a chuva e as condições do gramado diante da chuva, no jogo de ontem o Santos bailou, principalmente no segundo tempo. Para quem não lembra, o Santos venceu na primeira rodada o Remo por 2-1 de virada, um jogo bem duro e bem feio de se assistir. Mas ontem a gente foi muito bem. O Miguelito mais uma vez fez uma boa partida. E se ele perdeu o pênalti no primeiro jogo, no jogo de ontem ele marcou 2 gols. A gente abriu o placar, na verdade, com o Enzo Monteiro, no finalzinho do primeiro tempo. O goleiro do Nova Venécia era um jogador de 15 anos, novinho de tudo. Mas ele era muito bom, ele fez umas boas defesas ali no primeiro tempo. O Santos poderia ter aberto o placar, bem antes ainda. Só que não conseguiu porque o goleiro, ele trabalhou muito bem. Até no segundo tempo, apesar do placar elástico, o goleiro, ele fez algumas boas defesas, viu? No segundo tempo, principalmente. E o Santos teve bola na trave, muitas coisas ali. Gols da partida, então. O Enzo Monteiro fez o primeiro, o único gol do primeiro tempo. E no segundo tempo, abriu a porteira.
2 do Miguelito, 2 do Ian, 1 do Diego Borges e 1 do Souza, o zagueiro. No segundo tempo, o Santos conseguiu não só se encontrar mais em campo, mas conseguiu chegar, finalizar e fazer as jogadas acontecerem, né? A bola entrar. Porque teve muito lance ali, gente, que, assim, você falava assim, como é que essa bola não entrou? Sabe? Bem a cara do Santos mesmo? Exatamente, foi isso que aconteceu ontem. O nosso placar poderia ter sido muito mais elástico. 7-0 é um placar elástico, mas poderia ter sido muito mais. Bom, o Água Santa também tinha vencido na segunda rodada e a gente precisava de um certo saldo de gol ali para conseguir terminar em primeiro nessa rodada, né? E na terceira e última rodada, quando a gente vai enfrentar o Água Santa, que é o segundo lugar ali, a gente conseguir sair com o primeiro lugar do grupo. Pois bem, o Santos com a goleada alcançou o primeiro lugar do grupo e agora depende apenas de um empate. Como eu já disse para vocês, a gente enfrenta o Água Santa, então, no dia 10, né? E é o jogo decisivo. De qualquer forma, o Santos já está classificado para a próxima fase, só resta mesmo definir se a gente vai se passar em primeiro ou segundo do grupo. Lembrando que no ano passado a gente perdeu, se eu não me engano, para o Santo André, a gente perdeu ou empatou? Não lembro agora. Mas a gente não passou, a gente passou em segundo por conta do jogo contra o Santo André. Eu acho que a gente perdeu. Deixa eu confirmar. A gente perdeu o Santo André na última rodada. Opa, entrou um anúncio aqui. Meu Deus. 3-0. E daí a gente terminou com 6 pontos, né? O Santo André ficou com 7 e eles avançaram em primeiro do grupo. Mas mesmo passando em segundo, o Santos conseguiu chegar na semifinal e acabou sendo eliminado pelo América Mineiro, né? De qualquer forma, passar em primeiro do grupo, querendo ou não, é sempre legal passar em primeiro do grupo porque dá uma confiança a mais pro elenco, né? Mas, enfim, depende só da gente, né? E às vezes essa frase é um pouco assustadora, eu sei. Bom, eu já falei do Miguelito, né? Que foi o grande destaque do jogo de ontem, porque ele mandou muito bem durante o jogo e ainda fez 2 gols. Mas ele já tinha ido bem no primeiro jogo, né? Só que ele perder o pênalti acabou prejudicando um pouquinho o contexto do jogo dele, mas ele já tinha ido muito bem no primeiro jogo também. Ontem não foi diferente, ontem ele foi coroado com 2 gols ali. Só que um outro jogador que, apesar de não ter feito gols, mas foi muito bem, foi o JP. O JP ontem jogou muita bola também e eu gostei muito do jogo que ele fez. Bom, gente, é isso. O último jogo da fase de grupos, então, é no dia 10, diante do Água Santa. E o Santos busca aí ao menos um empate para conseguir passar em primeiro do grupo. Vamos ver o que vai acontecer. Me conta aqui se vocês estão confiantes e será que o Santos vai ser campeão da Copinha esse ano? Comenta aí. Eu vou ficando por aqui. Se você não for por aqui ou se você já me acompanhou há algum tempo, mas ainda não é inscrito, aproveita esse momento para se inscrever. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau!